Graça e paz a todos. Graça e paz, meus queridos. Quero deixar com você nesse dia Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Esse versículo 7 do Salmos 46 é um versículo que nós devemos todos os dias declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que diz exatamente: o Senhor dos exércitos está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que assim seja sobre sua vida. Amém. Em nome de Jesus, declarando essa palavra, que o Senhor dos exércitos está do teu lado. Glória a Deus. Que o Deus de Jacó é o teu refúgio. Glória Deus a te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que palavra boa, né? E eu vou continuar, irmãos, com vocês, lendo o que diz a palavra em Gênesis 18, capítulo 24. Gênesis 18, 24. Diz assim a palavra do Senhor: Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Amém. Só esse versículo. Aqui nós estamos vendo uma conversa de Abraão com Deus. Deus tinha mandado 3 anjos para destruir 2 cidades. Abraão não sabia, mas ele viu distante, da entrada da casa dele, 3 homens de pé, lá longe. Ele correu ao encontro deles, ofereceu comida e bebida, e os anjos aceitaram. Abraão não sabia quem eles eram, mas ele serviu com comida, com bebida, e depois os acompanhou até a saída lá do caminho lá dele. E enquanto ele ia ali, Deus falou: esconderei eu de Abraão aquilo que pretendo fazer? E ele não escondeu, ele falou o que iria fazer. E quando ele falou a Abraão, perguntou se tivesse 50 justos ali, Deus ainda destruiria a cidade. E Deus falou que não. Se tivesse 50 justos, ele pouparia a cidade da destruição. E Abraão, vendo que não tinha, falou: Senhor, e se houver 40 justos? O Senhor disse: não destruirei. E ele, insistindo ainda, perguntou: e se houver 30 justos? Ele disse: não destruirei. E Abraão: me perdoe pela insistência, mas se houver 20 justos? Deus disse: não destruirei por amor dos 20. E Abraão falou: e se houver 10 justos? Deus falou: não destruiria por amor dos 10. Então Abraão se calou e Deus se afastou dele. E isso, irmãos, eu entendo que naquela cidade, na verdade eram 2 cidades, que iam ser destruídas. Se houvesse 5 em cada uma delas, já seria poupados da destruição, porque eram 2 lugares. E eu fico pensando, a cidade a Bíblia não fala exatamente quantas pessoas haviam nas cidades, mas
vocês sabem que cidades, quando se é denominada cidade, tem um percentual grande de pessoas. Eu pesquisei aqui no Brasil, a menor cidade do Brasil, no estado de Minas Gerais, tem 781 habitantes. E a cidade é chamada Serra da Saudade. Então imagine se fosse essa cidade, por causa de 10 pessoas que habitassem nela, que fossem justas e intercedesse, ela seria poupada de uma destruição. E aí eu aprendi com Abraão o poder da intercessão. Como é importante alguém interceder por outros, né? Vocês sabem que essa mediação de alguém que conhece, que sabe quem pode fazer algo por alguém, ir lá interceder, né? Falar, né? Abrir, conversar a respeito de algo, é muito importante. Nós sabemos que no tempo nosso também existe isso, né? Por exemplo, alguém que vai lá, não, eu conheço alguém em tal departamento, em tal setor, em tal lugar, que pode te ajudar. E por ele ter influência e conhecimento, ele consegue algo para alguém que às vezes está ali precisando, né? Que não tem essa entrada toda, essa possibilidade de chegar até essa pessoa que tem esse poder para fazer isso. E Abraão, naquela época, na época dele, foi este homem que intercedeu junto a Deus para que aquelas cidades fossem poupadas. No entanto, é necessário alguém responder, né? A intercessão em si, ela é boa e ela vale, mas existe também algo que você deve responder, que você deve fazer da sua parte. Eu lembro que no ano de 2009, eu fui acometido de uma hemorragia muito séria e fui parar no hospital. E lá no hospital, devido a eu ter perdido muito sangue, eu morri. Apaguei, eu simplesmente desmaiei, quer dizer, morri, escureceu tudo. Para mim, eu vi que eu estava vindo em direção ao banheiro quando tudo escureceu e eu apaguei. Então, quem me levou para o leito foi minha esposa, junto com os médicos. E ela falou que eles estavam ali tentando me reanimar. Mas eu ouvi uma voz muito longe, muito distante, baixinha, pedindo por misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. E essa oração, essa intercessão foi que me trouxe de volta. Eu pude ressurgir ali daquele mundo escuro e voltar à vida. Era a oração da minha esposa, a minha esposa Nara, que estava orando por mim naquela época, naquele momento ali que eu não tinha, eu mesmo não podia interceder por mim, porque eu estava morto, né? Estava desacordado. E aí eu lembro que 3 dias depois, depois daquele momento, a hemorragia voltou novamente, dessa vez mais forte, e eu fui para o mesmo hospital. Só que dessa vez, quando eu cheguei no hospital, que eu olhei a fila de pessoas para serem atendidas, todas doentes ali, precisando de um médico, eu olhei assim, eu pensei, eu não vou escapar dessa vez, porque é daqui que atende essas pessoas e chegar até mim do jeito que eu estava com um balde de sangue assim nas minhas pernas, o sangue estava caindo, e eu baixei minha cabeça e orei ao Senhor e disse, ó Deus, não vai dar tempo os médicos atenderem essa quantidade de pessoas aqui e chegar até mim, olha, dessa vez eu vou mesmo. Então, eu me entreguei para Deus ali. Irmão, mas enquanto eu orei ali, mal eu acabei de orar, chegou uma pessoa e bateu no meu ombro. Ela estava vestida toda de branco, né? Eu até pensei que fosse uma enfermeira. E ela falou, olha, você não vai morrer. Eu fiquei pasmo, eu falei, como ela sabia que eu estava me entregando para Deus e que eu estava pensando que ia morrer? No entanto, ela só falou isso e seguiu no corredor. Eu fiquei observando, olhando ela até que ela sumiu no corredor. De repente, vem outra pessoa rápido e olha, não, esse aqui é mais urgente, vamos botar ele na frente. Me botaram ali na frente e eu vivi, graças a Deus. Eles conseguiram estancar o sangue e estou vivo hoje, para a glória de Deus. Mas eu intercedi. A primeira vez eu não pude orar por mim, porque eu estava morto já. Mas na segunda vez eu ainda tinha os sentidos e eu orei ao Senhor e Deus ouviu a minha oração. Aleluia.
E eu quero dizer para você, meus irmãos, que é importante você conhecer alguém, né? É importante você saber que a intercessão ela tem esse poder de ajudar. Ela tem o poder de mudar a história na vida das pessoas. Abraão era uma dessas pessoas que sabia que ele conhecia aquele que podia todas as coisas, que podia realizar milagres, que podia ajudar qualquer uma das pessoas, né? Ele viu seu filho Isaac nascer ali de uma mulher estéril e velha, por causa que ele acreditou em Deus. E aí eu lembro que todos esses ensinamentos ele ensinou para o filho dele Isaac, filho da promessa, o filho que da velhice, o filho que foi fruto de milagre, né? Eu lembro que depois de interceder ali pelaquela cidade, tempos depois, o filho dele já estava já grande. E aí Deus põe Abraão à prova e pede que Abraão sacrifique o seu filho a ele. E Abraão prontamente pegou ali os materiais para o sacrifício, a madeira, o fogo e 2 empregados e subiu em direção ao lugar que ele iria sacrificar o seu filho a Deus. E na Bíblia narra que ele, a certo momento lá do local, ele pediu para os servos dele ficarem e disse, olha, eu vou até ali cultuar ao Senhor e depois volto. Depois voltamos. Ele iria cultuar o Senhor e voltar com o seu filho. No coração, na mente dele, era isso que iria acontecer. E aí ele foi, irmão, subiu ali, botou a lenha, né, a madeira no ombro do seu filho, Isaac. Isaac devia ser um adolescente já de 17 anos, diante lá. E botou ali, e ele levando ali a madeira ali para o fogo, e perguntou, pai, nós vamos levar no fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro? E Abraão falou, Deus proverá, meu filho. E aí subiram ali aquele monte, lá no monte, a Bíblia narra que Abraão amarrou o seu filho ali, atou, botou em cima ali da fogueira, ali da lenha, e já ia sacrificar o filho dele, quando viu uma voz bradando, não faça nada ao seu filho. Sabe, irmãos, outra coisa que me chama a atenção a respeito disso, é que lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, narra que Abraão tinha tanta fé que ele sabia, a intercessão dele ali era capaz de fazer. Ele falou que ele ia dar o filho para Deus, mas ele sabia que Deus era poderoso para trazê-lo de volta. A pastora vai ler aqui. Hebreus 11, do 17 ao 19. Leia aí. Só para nós entendermos por que Abraão fez isso. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Aleluia. Vocês entendem? Ele tinha uma promessa da parte de Deus que o filho dele ia gerar uma descendência. No entanto, Deus pede o seu filho unigênito para ele. E ele vai, porque ele sabe que é uma promessa, e ele fala, Deus, segundo Hebreus, é poderoso para ressuscitá-lo. Eu vou obedecer a Deus, mas eu desço com o meu filho de lá. Aleluia. Isso aqui é fé, né, irmãos? Isso aqui é poder. Ele intercedeu pela ressurreição do filho dele antes do filho ser morto, conforme Hebreus declara aqui. Ele desce de lá com o meu filho. E aí ele não chegou a matar o filho porque Deus só estava colocando ele à prova. E aí disse a Abraão, não faça isso. E Abraão olhou ao lado e viu já um cordeiro ali. E eles sacrificaram aquele cordeiro a Deus. E lá no livro de Gênesis, no capítulo
18, ou 22. Gênesis 22. No capítulo 8 diz o seguinte: disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e que não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, e como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Amém? Então você pode ver que aquilo agradou tanto a Deus, aquela atitude de Abraão, aquela atitude de fé, de intercessão, de disposição, de obediência a Deus, que ele falou: olha, eu vou multiplicar, eu juro por mim mesmo. Sabe, irmãos, hoje em dia nós vemos que eu sei que todos os pais, nos tempos de hoje, eles são intercessores dos seus filhos. Todo pai, ele ama seu filho a ponto de interceder, de torcer, de desejar o melhor para eles. O livro do salmista fala que um filho é como uma flecha que você arma ali, né, e atira e torce para que ele acerte o alvo, né? Intercede, vai acertar o alvo. Assim é o coração dos pais. Só que eu fico imaginando que hoje em dia é necessário que o filho também se submeta àquilo que o pai quer para ele, aquilo que o pai deseja para ele. Por exemplo, Abraão foi ali para sacrificar Isaac. Isaac não sabia, até o ponto de ver o seu pai amarrá-lo ali e botar em cima. Mas a Bíblia não narra que Isaac esperneou, xingou e disse: não, não vai fazer isso comigo. Eu lembro que hoje em dia você dá um conselho, uma instrução para o filho, uma repreensão, né? E o filho diz logo: não quero, esperneia, desobedece, né? Então quando chama, vamos fazer uma campanha de oração, vamos buscar mais o Senhor, vamos para a igreja. Muitos dizem: não, eu não vou perder o meu tempo de vida com isso. Mas Isaac foi um exemplo ali de como deve ser também um filho que quer alcançar as promessas de Deus. Ele ali, sem falar nada, deitou ali e ficou esperando a resposta, o sinal, aquilo que ia acontecer em andar em direção àquilo que Deus quer. Amém? E eu vejo que aquilo foi tão importante, tanto para Abraão, como para Isaac, como para mim e para você hoje também, que a Bíblia fala que Isaac casou. Ele se casou com 40 anos e ali a mulher dele não podia ter filho. Era estéril. Ora, vocês acham o que aconteceu? Isaac orou. E a Bíblia diz que ele orou intensamente. E a Bíblia fala que a esposa dele, Rebeca, engravidou.
E engravidou não foi de um filho não, foi de 2, de uma vez só. Olha só o que acontece quando a pessoa aprende a interceder, aprende a obedecer a Deus, sabe que existe alguém que pode fazer algo para nos ajudar naqueles momentos que nós não podemos de forma nenhuma fazer nada. Estamos totalmente limitados, totalmente barrados, né? Era o caso da esposa dele. Era estéril, mas ele orou, o seu ventre sarou e ela ficou grávida de 2 filhos. Amém? E eu quero dizer para você, meu irmão, nós vivemos em tempo que é necessário nós entendermos que é preciso nós intercedermos uns para com o outro, um para com o outro. E essa intercessão, ela surge por meio da fé. Afinal, nós temos que interceder em oração e tem que ser em nome de Jesus e a Deus, aquele que pode todas as coisas. E sem fé é impossível, mas com fé a Bíblia declara: tudo é possível àquele que tem fé. Tudo é possível por meio da fé. Deus é o Deus do impossível. Só que existe um preço para a fé. Mas o preço não é dinheiro, não é prata, nem é ouro. O preço da fé é a obediência. Vocês sabiam disso? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas são poucos aqueles que se dispõem a obedecer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda. E olha, eu digo para você, assim como quando eu estava doente ali, não podia mais interceder por mim mesmo e orar a Deus, e minha esposa orou por mim, e eu ressurgi, voltei à vida, mas logo depois eu pude mesmo orar por mim, sabendo que Deus poderia me ajudar, me entregar a Ele, né, e orar ali. Eu quero dizer para você que hoje nós podemos até alcançar alguma coisa através da intercessão de uma pessoa. Eu posso orar por você e Deus responder a minha oração e te dar algo que você precisa. Mas para que você alcance as promessas de Deus, é preciso obedecer. Somente aquele que obedece alcança as promessas do Senhor. Amém? Amém. Eu lembro muito bem que Jesus Cristo, mesmo falando certa vez ao povo judeu lá pregando, e eles afirmando que eram filhos de Abraão, Jesus falou: não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo e fazem a vontade dele. Se fossem filhos de Abraão, ouviam as minhas palavras. E ele disse: os filhos de Abraão são aqueles que fazem a obra de Abraão. E qual foi a obra de Abraão, meus irmãos? Obedecer a Deus. Amém? Amém. Então é isso que eu quero dizer para vocês. É necessário que nós tenhamos clareza a respeito do poder que Deus libera sobre nós através da intercessão. Através de invocarmos o nome dEle e orarmos ao nome dEle, pedirmos que Ele nos ajude. Eu lembro muito bem que devido a essa obediência dEle, veio um descendente de Abraão, que foi Jesus Cristo, que nasceu aqui e Ele intercedeu por mim e por você. A Bíblia fala que quando Ele estava ali na cruz, ali pronto, quase morrendo, Ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele intercedeu por nós, queridos. Deus intercedeu por mim, intercedeu por você. O próprio Filho de Deus intercedeu, ensinando para nós o caminho, como devemos seguir, como devemos viver nesse tempo difícil, tempo de perseguição, tempo de dor, de angústia, tempo de luto. Orar ao Senhor, interceder para que Deus venha até nós. Hoje, essa semana, eu estava fazendo um serviço lá no prédio da igreja, né? Porque tivemos uma boa notícia que, se tudo der certo, a partir do dia 20 poderemos estar cultuando. E eu olhei lá, fui fazer lá uns serviços, e aí eu cheguei um pouco cansado e me deu uma dor de cabeça muito grande. Aí eu me lembro que quem intercedeu por mim ali, quando eu estava ali doente, foi o Caf, meu filho. Ele intercedeu e ainda levou a Bíblia para me ler, o Salmo 23. Chego lá, pega, pai, lê o Salmo 23. E eu achei tão assim, tão importante aquela
aquela atitude dele, eu li, a ponto que eu fui lendo ali, eu fui me recuperando, e eu, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, é real. Deus é um Deus que ouve a mim e ouve você. Para isso é preciso nós entendermos o caminho certo, o caminho de sacrificarmos hoje, não mais o cordeiro, não mais o carneiro, mas sacrificarmos a obediência ao Senhor. Sacrificarmos as nossas vontades, aquilo que é vontade nossa, mas que não é vontade de Deus, a gente sacrifica e faz a vontade de Deus. E esse é o sacrifício que Deus pede para nós hoje nesse tempo. Amém? Amém. E a Bíblia fala, lá em Romanos 8:34, eu vou pedir para a pastora ler para a gente. Romanos 8:34, para concluir aqui. Oito, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Amém. Então, que condenação virá? Se é Cristo que morreu por nós, mas a Bíblia diz que também ressuscitou e está à direita de Deus lá nos céus e intercede por nós. Aleluia. Amém? Então essa palavra é uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração e diga, eu posso interceder pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu país, pela minha cidade, pelos meus irmãos, pelos meus vizinhos, mas eu sei que a minha intercessão se une à intercessão de Cristo e Deus responde. Amém, meus irmãos? E é nessa palavra que eu quero orar com você e dizer que Deus ouve-nos, que Deus quer que nós alcancemos as promessas que a Bíblia tem a nosso respeito. Diz a Bíblia que nós temos bênçãos por herança. Aleluia. E é essa bênção que eu quero que nós alcancemos nesse tempo, que Deus quer também que a gente alcance no nome de Jesus. Amém? E eu peço você para orarmos nesse momento. Vamos orar. Ó Pai, nós aqui estamos, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Ó Deus, sabendo, ó Pai, que o poder da oração, da intercessão, muito pode em seus efeitos, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, eu te peço, Pai, que Tu, ó Deus, abra nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Ó, Jesus. desperte-nos, ó Pai, para sabermos que, ó Deus, que é através da oração, da intercessão, do clamor, Senhor, que Tu opera, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Então, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro, ó Pai, eu uno a minha fé, Senhor, com a do meu irmão, com essa pessoa que me vê, que me ouve nesse momento, e peço, ó Deus, concede a ele, ó Pai, ó Deus, a vitória, Em Senhor. nome de Jesus. Concede, ó Deus, a vida. Sim. Concede, ó Deus, a saúde. Amém. Concede, ó Deus, aquilo, Senhor, que ele necessita nesse momento, ó Pai. Que Tu, só Tu, ó Deus, pode realizar, pode fazer, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, é que eu oro, ó Pai. Vai, Em Senhor. nome de Jesus. Opera, Senhor. Sim, Pai. Age, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nesse momento a Tua direita está aí, Senhor, intercedendo também, ó Pai, através da nossa oração, Senhor, e operando, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Cubra-nos com a Tua bênção, com a Tua unção, Senhor. Protege-nos do mal, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e saiba que Deus, o Filho de Deus, intercede por nós junto ao Pai. Receba uma bênção do Senhor nesse momento e que Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus, o
Pai, seja conosco aqui reunido e com a igreja espalhada em toda a face da terra. Amém. 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 Glória a Deus.